Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues. Estou aqui com vocês agora para conversar um pouquinho, conhecer um pouco da teoria geral do direito administrativo num vídeo rápido de aproximadamente 10 minutos. E é claro que em 10 minutos não tem como estudarmos toda a teoria geral do direito administrativo, mas dá para conhecer pelo menos algumas coisas básicas, algumas coisas essenciais que podem aparecer no concurso público caso este tópico esteja no seu edital. Então vamos lá. Direito administrativo, o que é isso? O que é o direito administrativo? Bem, por óbvio, é uma disciplina, uma das matérias de uma faculdade de direito. E ela é uma das disciplinas extremamente comuns em concursos públicos. Não interessa se é de nível superior ou de nível médio, tá? Direito administrativo, junto com o direito constitucional, é uma das matérias que mais aparece em concursos por uma coisa bem óbvia, que a gente vai ver aqui na sequência. Um conceito rápido de direito administrativo. Um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Esse conceito é de Eli Lopes Meireles. Um outro conceito, ramo do direito público interno, que regula a atividade das pessoas jurídicas públicas e a instituição de meios e órgãos relativos à ação dessas pessoas. Este último conceito é de Cretella Júnior. Pois bem, está meio óbvio para nós, acho, né? Por que o direito administrativo aparece tanto em concursos públicos? O direito administrativo é a parte, é o ramo do direito que vai justamente estudar, regular, normatizar essas questões que envolvem atividades públicas, as pessoas jurídicas de direito público, os órgãos públicos, os agentes públicos que atuam nestas pessoas jurídicas, nesses órgãos que estão nessas pessoas jurídicas. Então, o direito administrativo trata das coisas de interesse público, tratam das ações dos agentes, dos órgãos e das entidades. E, ao tratar disso, estuda quais são os fins do Estado. A palavra Estado aqui está no seu sentido amplo, tá? Estado no sentido de atividade pública mesmo. Legal? Continuando aqui, o surgimento do direito administrativo. Uma rapidíssima mesmo lição de história. O direito administrativo ele é muito recente, tá? Ele surge mesmo como disciplina ali no século XIX. No entanto, a função administrativa ela é bem mais antiga. E entender o que é a função administrativa é muito importante. Vamos lá. Por exemplo, lá na antiguidade, nós já temos a ideia da função administrativa. Aqui aparece para vocês uma foto, né, do Código de Hammurabi, tá, no Museu do Louvre, tá, esse monolito ali com essas inscrições que já foram decifradas há algum tempo, e ali nós temos diversas regras, né? O Código de Hammurabi, provavelmente o escrito, pelo menos o escrito normativo mais antigo que se tem em conhecimento, tá? E o Código de Hammurabi, ele já trazia algumas noções sobre a função de administrar, ainda que, como aparece aqui na tela para vocês, o direito administrativo só tem se desenvolvido muito tempo depois, no século XIX, tá? O Código de Hammurabi, alguns séculos antes da Era Cristã. Bem, geralmente, quando nós estudamos qualquer questão da nossa cultura, em função da nossa colonização, nós estudamos a partir da cultura greco-romana. Tá? Então, vem lá na Grécia Antiga, por exemplo, em Atenas, havia uma legislação sobre a fiscalização de dinheiros públicos, o que é o alicerce dos nossos tribunais de contas atuais. Muito diferente, é claro, do que nós temos hoje, como os tribunais de contas, importantíssimos órgãos de controle da conduta administrativa e política. Mas, desde a Atenas Antiga, já tinha uma noção da importância de se fiscalizar essa atividade de gerir o dinheiro público. Os romanos da Antiguidade, pelo menos quem faz faculdade de Direito conhece bem, né, são conhecidos por desenvolverem o direito civil. Muitas das expressões do direito civil e dos institutos do direito civil que nós temos hoje vêm lá da Roma Antiga, e apesar de eles serem mais conhecidos por tratarem do direito civil, eles trouxeram importantes contribuições, tá, para a função administrativa, como, por exemplo, a ideia de município que nós temos hoje vem já da Roma Antiga. E na Idade Média, bem, na Idade Média, vocês devem lembrar das aulas de história no ensino médio, né? A Idade Média, ela não foi uma época de desenvolvimento, justamente o contrário, e a ausência de um poder centralizado, de um poder central forte, durante todos aqueles séculos da Idade Média, foi impeditivo para o desenvolvimento da função administrativa. Porque a função administrativa, ela está intimamente ligada com o exercício do poder, como nós vamos ver aqui na sequência. Na Idade Média, o poder estava então todo diluído, né, em feudos. Então, aquela função administrativa que já conhecemos da antiguidade,
vem sendo desenvolvida na Grécia e na Roma Antiga, ali na Idade Média, dá uma paralisada. Até que vem a Europa, né, com a Revolução Francesa. Nós estudamos muito a Revolução Francesa, como eu falei há pouco, em função da nossa colonização europeia, então nós temos até um foco exagerado, eu diria, na história da Europa. Conhecemos muito pouco da história dos outros povos, como, por exemplo, a história da África, que também é extremamente importante para nós. Mas nos focamos muito, né, nessa história europeia, e a Revolução Francesa, ela é um marco, né, em mudanças socioeconômicas e políticas, né, sociais, econômicas e políticas lá da Europa, e um dos grandes marcos para o mundo do direito é a separação dos poderes. Tá? A ideia de separação dos poderes surge com a Revolução Francesa. Ali está uma foto, deixa eu tirar minha carinha dali para aparecer melhor, uma foto uma foto não, né, gente, por favor, né? É uma pintura, né, uma foto, olha só, eu inventando a fotografia já lá no século XVIII, né? Aqui é uma pintura do Barão de Montesquieu, que foi, né, o autor do célebre livro, O Espírito das Leis, e neste livro, O Espírito das Leis, vem a grande noção da separação dos poderes, porque até então, né, a partir da Idade Média, quando começam a se formar os Estados nacionais lá na Europa, volta a ideia do poder central, só que a figura do monarca reúne todas as funções do Estado. Não apenas a função administrativa, mas também as outras funções, a legislativa e a judiciária. Com a obra O Espírito das Leis, na época lá da Revolução Francesa, vem essa importante noção, já existia na Grécia Antiga, tá? Ela é refeita para o mundo contemporâneo a partir da obra de Montesquieu, O Espírito das Leis, para dizer que cada poder deve exercer determinada função. E, por conta disso, lá no século XIX, como aparece aqui na tela, no início do século XIX, surge a primeira cátedra, ou seja, a primeira disciplina de direito administrativo lá na França, né, na Universidade de Paris. Bem, aqui no Brasil, nós não podemos falar de direito administrativo antes da nossa independência em relação a Portugal. Porque como o direito administrativo estuda as funções públicas, as instituições públicas, enquanto nós não éramos um país independente, não há que se falar de direito administrativo brasileiro. Poderíamos até falar do direito administrativo português, mas isso não nos interessa neste momento, tá? Uma vez que o Brasil se torna independente, lá em 1822, em 1851, a disciplina de direito administrativo é incluída nos programas das faculdades de direito, que, claro, na metade do século XIX eram pouquíssimas, certo? Bem, função administrativa que eu estava falando até então, né? Notem que a função administrativa ela é antiga. E o direito administrativo como disciplina surge apenas no século XIX, começa lá na França, depois se espalha para outros países como o Brasil. A ideia da função administrativa é o seguinte: para entender isso, precisamos entender conceitos básicos do que é poder, do que é Estado e do que é governo. Poder. Poder é um fenômeno sociocultural. É uma energia capaz de coordenar e impor decisões, visando a realização de determinados fins. O poder político, que tem no ordenamento jurídico seu instrumental, é superior a todos os outros poderes sociais, os quais reconhece, rege e domina, visando ordenar as relações entre grupos e indivíduos. Este parágrafo eu tirei de um livro de José Afonso da Silva, que é um livro de direito constitucional. Tá? O direito administrativo está intimamente conectado com o direito constitucional, porque o direito constitucional traz a organização política básica, essencial do nosso país, né, considerando a estrutura da nossa federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal. E o direito administrativo vai especificar essa organização política, né, chegando até a função administrativa. Por isso que começamos essa ideia de função administrativa a partir do direito constitucional. Conhecer o que é o poder, conhecer o que é o poder político. Poder político, esse poder de gerir, de organizar, como diz José Afonso da Silva. Poder em si é um fenômeno sociocultural, uma energia capaz de coordenar e impor decisões. Quando a gente fala de poder político, estamos pensando em coordenar e impor decisões na esfera pública. E o direito, ou seja, as normas jurídicas, é um instrumento necessário para esse poder político. O Estado, que a palavra Estado ela está no seu sentido amplo, não confundir a palavra Estado aqui
que aparecem com o Estado da Federação, como, por exemplo, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, muitas vezes nós usamos a palavra Estado no seu sentido amplo, tá? Estado é a organização política sobre a qual vive a humanidade moderna, caracterizado por ser a resultante de um povo vivendo sobre um território delimitado e governado por leis que se fundam num poder não sobrepujado por nenhum outro externamente e supremo internamente. Essa frase aqui, de Celso Ribeiro Bastos, ela inclusive traz os elementos essenciais do Estado, né? O povo, o território e governo soberano. Então, o Estado é uma organização, mas é uma organização política. E aqui usa-se a palavra política no seu sentido técnico. Muita gente aí está descaracterizando a palavra política e, a propósito, falando muita besteira sobre política sem entender o que é política. A política é organização justamente do Estado, das coisas públicas. Então, tratar de Estado é tratar da organização política. É tratar de um povo que vive no território e que tem um governo. E esse governo, a propósito, é organizar política e juridicamente o Estado é a função do governo. Então, Estado, como a gente vai ver aqui na sequência, ele é o resultado de um poder organizado. Se nós temos poder político organizado, podemos ter Estado. Repito, a palavra Estado aqui está no sentido bem amplo, tá, para representar a própria ideia de país. Poder, Estado e governo juntos trazem para nós o necessário para entender o que é a função administrativa. Nós sabemos que os poderes são três, né? Mas se você for estudar direito constitucional, e isso é provável que apareça no seu concurso, você vai entender que o poder soberano, aquele que aparece no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, todo poder emana do povo, aquele poder é o poder soberano, e esse poder soberano, ele é uno, ele é uma coisa só, unificado, portanto. Mas esse poder soberano, ele é dividido em funções, que nós também chamamos de poderes, tá? Mas são funções da soberania, os famosos poderes da União. Seriam, então, poderes-função: o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um desses poderes, ou desses poderes-função, exercem uma atividade que lhe é típica, uma função que lhe é típica. O poder executivo exerce como função típica a função de administrar, enquanto que o poder legislativo tem como função típica a legislação, então legislar, criar as leis, bem como fiscalizar o poder executivo. Enquanto que o poder judiciário tem como função típica a função de solucionar litígios, né? Solucionar casos concretos, dizer o direito no caso concreto. Essas são as funções típicas. Mas atenção, porque eu vou falar agora. A função administrativa é a função de organizar, gerenciar, administrar, portanto. Tomar decisões, dizer o que deve ser feito, como deve ser feito. Essa é a função administrativa. Nesse quadro que aparece para vocês, entendemos que o Poder Executivo, então formado por Presidente da República, Ministros de Estado, governadores, secretários, prefeitos, prefeitas, secretários municipais, tem como função típica a função de administrar. No entanto, a função de administrar não é exclusiva do Poder Executivo. Aparece esse quadro aqui rapidinho. A função administrativa não é exclusiva do Poder Executivo, pois os outros poderes a realizam quando administram suas questões internas. Exemplo disso, quando um Tribunal de Justiça publica um edital de licitação para adquirir computadores ou um edital de concurso público para a seleção de novos servidores públicos. Então, até retornando aqui o quadro, gravem isso. A função administrativa é a função de organizar, coordenar, administrar, ou seja, né, impor decisões, dizer o que deve ser feito. Isso não é uma função exclusiva do Poder Executivo. O Poder Executivo administra seus órgãos internos e administra a nação, né, no caso do governo federal, ou o Estado da Federação, ou o município ou o Distrito Federal. Ele se administra internamente e externamente. Agora, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Quando aparece um concurso público, por exemplo, para um cargo do Tribunal de Justiça, analista técnico, isso não é dizer o direito no caso concreto, não é solucionar um litígio. Ao contrário, quando o Tribunal de Justiça lança o edital para escolher novos servidores públicos, ele está se auto-administrando. Então, o Legislativo e o Judiciário também exercem função administrativa quando se auto-administram. Legal, pessoal?
Beleza? Então, essa aqui então foi uma conversa bem rápida sobre o que é a teoria geral do direito administrativo que pode aparecer nos concursos. Valeu, obrigado por assistirem o vídeo e nos vemos em outros vídeos aqui da Nova Concurso. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.